Fala moçada, beleza? Vamos hoje dar continuidade às equações do segundo grau. Vocês já têm trabalhado ela na fórmula resolutiva, né? Que popularmente é chamada de fórmula de Bhaskara. Mas tem outras maneiras da gente também, porque tem outros tipos de equação. Nem sempre ela vem nesse formato aqui, ó, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então tem hora que ela é incompleta, né? Que é aquilo que a gente quer abordar hoje aqui. Então, às vezes, quando as equações são incompletas, elas podem sim ser resolvidas na fórmula de Bhaskara, na fórmula resolutiva, mas ela tem uma maneira mais rápida de se resolver, bem mais simples até, né? Então, as equações incompletas, elas são incompletas porque elas não vão ter ou o bx aqui, né? Então, o b dela vai ser igual a zero, ela não vai ter o b aparecendo, ou não vai ter o c, e ainda pode ser que ela não tenha nem o b e nem o c. Então elas são incompletas, né? Para a gente resolver a fórmula resolutiva, para que ela faça mais sentido, é necessário que a gente tenha o A, o B e o C, tá? O único coeficiente que não pode ser zero é o A. Por quê? Se tivermos o A igual a zero, nós não teremos uma equação do segundo grau. Vamos ter uma equação do primeiro, aí não precisa fórmula resolutiva, não precisa nada, né? A gente já sabe resolver a equação do primeiro grau há um tempinho. Tá certo? Então aqui tem alguns exemplos de uma equação do segundo grau incompleta. Por exemplo, a primeira, ó, x² igual a zero. Foi a última que eu falei, mas é a primeira que eu estou dando exemplo. Ó. Ela é incompleta por quê? Porque não tem nem b e não tem o c. Né? O b é zero e o c também. Tá? Depois a gente vê como é que a gente resolve isso. x² menos 16. Ó. Então a gente não tem o b. Né? O b dela é igual a zero. E o terceiro exemplo aqui, né? O x² mais 10x é incompleto porque o c é igual a zero. Certo? Então, são essas três maneiras possíveis de uma equação do segundo grau ser incompleta. Como que faz para resolver? Vamos lá. Então, quando o c é igual a zero, quando nós não temos ali o valor do c, aquele valor que não tem a incógnita, dá para resolver, como eu falei, na fórmula de Bhaskara, na fórmula resolutiva. Entretanto, não há necessidade. O que a gente precisa fazer? Ó? Tem um exemplo aqui, x² mais 16x igual a zero. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos resgatar lá atrás, lá do oitavo ano, lá, a decomposição, né? Fatoração de polinômio. Lembra que tem vários tipos de fatoração? A primeira delas que a gente estuda é o fator comum em evidência. A gente percebe que no x² e 16x tem um x em comum, né? Então vamos colocar esse x em evidência, olha ele aqui, né? E aí nós vamos decompor o primeiro membro ali. Vamos fatorar o primeiro membro. Ó. X² dividido por x dá x. Estou colocando de vermelho ali. E 16x dividido por x dá 16. Então a gente fatorou aquela equação, o primeiro membro dela. E deixa ali igualado a zero. E daí? Faz o quê? Essas duas partes que estão multiplicando, né, esses dois fatores multiplicando, a gente iguala a zero. Então esse x que está aqui fora, a gente vai fazer ele igual a zero e o parêntese igual a zero. Né? Então, quando x é igual a zero, beleza, morreu direto. X está fora igual a zero. E depois a gente pega o x mais 16 que está dentro do parêntese, né, um outro fator, e iguala ele a zero. Ó, x mais 16 igual a zero. Aí passamos o mais 16 para lá negativo, né? Então deu para nós x igual a menos 16, encontramos as duas soluções sem fórmula nenhuma, né? Então os dois valores de x, né, dá para colocar ali x' e x duas linhas, né? Então sem resolver fórmula, o que é legal. Ah, professor, mas eu quero fazer ela na forma resolutiva. Manda ver, vai gastar tempo à toa, mas vai chegar no mesmo resultado. Então, o que dá para extrair disso daí? Toda vez que tiver faltando C, necessariamente um dos valores vai ser zero. Sempre, não é de vez em quando. Então, toda vez que faltar C, imediatamente a gente sabe que esse x que está do lado de fora vai dar zero. E aí o x que está dentro do parêntese, a gente vai passar para lá o valor que não tem a variável, né? Não tem incógnita para o outro lado, né? Mudando o sinal. Então a gente encontra as duas respostas. Beleza? Então essa é a forma de resolver quando c é igual a zero.
vamos para quando b é igual a zero, né? Então, se o b for igual a zero, é mais fácil ainda que a primeira, né? Quando o coeficiente b for igual a zero, também dá para fazer na fórmula resolutiva, mas ela é mais simples. O que vai acontecer? Primeiro, a gente vai mandar, né, o c, que é o número 100 incógnita, para o outro lado da igualdade, com sinal trocado, ó, aquele era negativo. A nossa equação era x² menos 25 igual a zero. Então, passamos o menos 25 para lá mais. E aí, né, fazemos aquele princípio ali do oposto, ali quando muda, né, do lado da igualdade. Então, nós temos um x ao quadrado, uma potenciação. Vamos passar ele para lá em forma de radiciação. Então, só temos que lembrar que a equação do segundo grau, como ela tem sempre, quase sempre duas soluções, então quando a gente passa o quadrado para lá em forma de raiz, a gente vai usar o valor mais e o valor menos dessa raiz quadrada que a gente está procurando, tá? Opa, aqui tem um radical desnecessário ali, ó, beleza. Então, o x² passando para lá em forma de raiz, na verdade foi usada aquela propriedade, tudo que faz de um lado faz do outro, então eu vou tirar esse radical daqui, né? x² é igual a 25. Vou fazer mais uma linha. Opa! Vou fazer mais uma linha aqui. Então, esse quadrado vai passar para lá em forma de radical. E temos que lembrar que toda vez que a gente fizer isso, o quadrado passar para lá em forma de raiz, a gente vai usar os valores de mais e menos, né? Então, o que vai dar? Vai dar mais a raiz de 25 e menos a raiz de 25. Mais a raiz de 25 menos a raiz de 25, que é 5. Tem uma observação, ela é salutar ali, a gente falar sobre ela, porque vai dar confusão se a gente não prestar atenção nisso. Só vai dar certo, só vamos ter resposta, um valor positivo, um valor negativo, se, né, o meu valor de C for negativo, porque a gente passa ele para lá positivo. Se fosse o contrário, o que aconteceu? O x mais 25 passaria para cá menos 25. E aí, quando a gente fosse passar para cá em forma de raiz, o que ia acontecer? Não existe raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, só vai ser possível se ela tiver formato parecido com isso. Por exemplo, ó, x² menos 36, então vai dar mais e menos raiz de 6. x² menos 49, então vai dar mais ou menos raiz de 7, né? Mais ou menos 7, né? Raiz de 49 dá 7. Então, para que seja possível resolver assim, dessa maneira simples, é necessário que o nosso C seja negativo. E se aparecer, então, né, um C positivo, ele vai passar para lá negativo, então nós não vamos ter solução. Então, a nossa solução vai ser um conjunto vazio, sem resposta. Tá bom? Então, ó, novamente, mais uma que a gente não precisa da fórmula resolutiva para fazer. Tá, pessoal? Então, tem só essa observaçãozinha, nada mais. Bem simples. E a terceira condição lá, ela é mais óbvia, né? Toda vez que a gente não tiver nem o b nem o c na equação, vai dar sempre uma única resposta, que é zero, tá? E aí que não vale a pena mesmo jogar lá para a fórmula resolutiva, tá? Se jogar para lá, é perder tempo, porque vai dar, né? Se você for tentar calcular dois valores, vai ter os dois valores dando zero. Então, por exemplo, aqui, ó, 2x² igual a zero. A gente vai fazer aquele processo, né, de passar o 2 para lá dividindo, e o 0 dividido por 2 vai dar zero mesmo. E aí, quando o quadrado for para lá em forma de raiz, a raiz de zero é quanto? É zero. E o mais ou menos zero lá que a gente colocou, né? Não precisa, não tem mais zero e menos zero ali. Então, zero é zero e pronto. Então, toda vez que faltar b e c, pode ter coeficiente aqui no x, pode estar apenas com x² sozinho. Mas toda vez que te faltar b e c forem zero, só vai ter uma única solução, que é zero. Não tem como dar outra coisa. Firmeza? Então, recapitulando bem rapidinho, ó, faltou o c, nós vamos ter duas respostas. Uma delas vai ser zero, e a outra é o fator o que a gente colocou dentro do parênteses, né, em evidência, passa para lá o termo com sinal trocado, então vamos ter duas soluções, zero sempre e uma outra solução. Tá? Quem quiser conferir, fazer na fórmula resolutiva,
Pode fazer 420, 1 milhão, vai dar sempre 1 a 0, e a outra é um valor que a gente vai encontrar. Se tiver faltando o B, só vai dar certo se o nosso C for negativo, para passar de lado, e aí nós vamos ter duas respostas, como que a gente chama mesmo quando a gente tem dois valores iguais com sinais diferentes? Vai ter duas soluções simétricas, né? Um valor positivo, um valor negativo, né? Com aquele mesmo algarismo, tá? E se faltar B e C, melhor ainda, a gente já está preparado para dar zero, uma única resposta. Beleza, pessoal? Agora é praticar, né? É bem simples, fazer um bocado ali. E aí depois a gente vai para a terceira maneira, que acho que é a mais complexa, mas a mais legal, mais desafiadora da gente fazer para encontrar a raiz de uma equação completa. Beleza? Um abraço, até a próxima então. Valeu!